Voltar ao Recife me traz lembranças. Aleluia. De quando eu trabalhei com as campanhas evangelizadoras. Fui dirigente em Azulão 8 anos. Aleluia. Glória a Deus. Depois fui trabalhar numa igreja. O pastor hoje de tarde falou isso. Eu digo, meu Deus. O nome do lugar era Inferninho. Tem um inferninho aqui também, pastor? Já entrou lá, aleluia. Para não sair na lista oficial o nome inferninho, porque já pensou, pastor Jaime, você ser escalado por inferninho, quem era que ia cumprir escala? Ninguém. Quer dizer, está me chamando de quê? De demônio? Não vou para lá de jeito nenhum. Então o pastor, o coordenador mudou para Caminho do Céu. É uma boa ideia, pastor. Aleluia. Aí o pastor disse assim, coordenador da área disse assim, Lorival, tu tem coragem? Eu digo, pastor, eu tenho coragem, pastor, de mamar em onça, pastor. Pode botar eu e minha família que a gente entra. Antes dele me apresentar lá, eu sonhei. Eu, os meus meninos pequenos, Silvana, um monte de escorpião dentro da igreja. Eu digo, não, o trabalho vai ser difícil. Mas a gente foi. Pastor Ailton me consagrou a presbítero. Eu fiquei responsável por aquela congregação, me uni ao dirigente da campanha. Eu disse, olha filho, tu vai seguir assim, assim, vai ser nós dois. E a gente entrou pela favela, irmãos, resgatando vidas, viciado em droga, prostituta. Irmão, a gente chegou a 72 novos convertidos em uma igreja de 150 lugares. Era 72 novos convertidos, pastor Jaime. Aleluia. No discipulado. Uma vez o pastor Ailton me escalou para uma cidade e eu não pude ir no domingo lá. Aí os obreiros me disseram, chegou um camarada com a jaqueta fechada e disse, eu quero falar com um tal de Lorival. Ele é o responsável aqui da igreja. E os meninos disseram, mas ele hoje não está. Porque nem sempre nos domingos ele pode estar conosco aqui. Aí ele abriu o zíper da jaqueta e mostrou o cabo. Prateado assim do lado. Ele disse assim, diga a ele que isso é para ele. Porque eu sou o chefe da boca daqui. E ele está acabando com o meu negócio. Então ou ele para e deixa essa gente voltar para o vício. Ou então diga a ele que eu tive aqui. Aí os meninos disseram. Aí me disseram. Eu disse, diga a ele se ele voltar e eu não tiver. Se eu tiver, eu digo a ele. Mas se eu não tiver, diga que as portas do inferno não prevalecerão. E que eu não paro, aleluia. Os viciados estão tudo se salvando. E se ele não quiser Jesus, aí Jesus tem um negócio bom para ele também. Aleluia, 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 aleluia. Aí uma vez eu estava fazendo um culto de rua, aí chegou um camarada e disse assim, hoje não tem culto aqui. Mas era na casa da irmã Severina. A irmã Severina abria as portas, a gente montava o som lá. Ele disse, hoje não tem. Aí ele foi lá nos cabos, pastor, e puxou tudo assim, disse, hoje não tem culto aqui. Aí eu não estava nesse dia, os meninos ligaram, irmão Lorival, o rapaz fez assim, assim, eu disse, não tem problema. Acaba o culto. Tudo bem, quarta-feira a gente faz de novo. Aí a gente fez na outra quarta. Aí o menino me disse, lá vem ele, pastor, de novo. Eu digo, deixa ele vir. Aí quando ele se aproximou, ele veio com uma caixa numa sacola. Ele disse assim, irmãos, dá uma licença aí um pouquinho antes de começar. Eu disse, o que é? Ele disse, é que eu trouxe um negócio aqui para vocês. Quando tirou da sacola era um microfone. Aí isso aí é para vocês usarem no culto.
Eu disse, precisa não, filho, volte que eu sei de onde vem esse dinheiro e a gente não pode aceitar isso. Ele disse, mas não é questão de aceitar ou não. É que eu fiz aquilo com vocês quarta-feira e o pessoal ficou sabendo que eu fiz isso. E disseram que eu tinha que voltar e deixar um presente aqui para vocês. E pelo amor de Deus, aceitem. Porque se vocês não aceitar, a minha vida está em jogo. Ou vocês aceitam ou vão me matar. Eu disse, me dá isso aqui, vai, me dá. Em nome de Jesus, Pai, liberta esse jovem. Permita que ele enxergue o poder do teu evangelho. Vá, filho, vá para casa. Aleluia. E os 72 novos convertidos lá, firme. Aleluia. Glória a Deus. A gente passou nas igrejas lá da área pedindo paletó e os meninos tudo vestindo paletó e aquela coisa. Nunca vesti um paletó, pastor, olha aí como está bonito. E vestindo um paletó e a gente ajeitando as gravatas e tal. Pastor Rinaldo, uma vez passou na congregação, me permita dizer isso, pastor, mas foi o que aconteceu. Era 11 horas e o culto não tinha terminado. E eu aperreado no púlpito, meu Deus, tomara que ninguém veja isso. O pastor liga para mim, eu sentado no púlpito. Lorival, o que é que está havendo aí que a luz está tudo acesa? E eu disse, pastor, eu ia lhe explicar quando terminasse aqui, mas o que está acontecendo, pastor, é que eu fui inventar de chamar os novos convertidos para Jesus batizar com o Espírito Santo. E a igreja era estreitinha, não tinha essa saída assim. A saída era uma só, na frente. Para sair do púlpito, eles encheram a frente do púlpito ajoelhado. E Jesus começou a batizar. Nessa noite batizou 22 com o Espírito Santo. Aí está assim, pastor, para eu sair, eu tenho que pisar neles. Porque eles não se levantam por nada mais da oração. E eu estou aqui preso no púlpito, sentado. E você já pediu para parar? Já gritei, pastor, no microfone. Já toquei a campa que quase quebro. Aleluia. O que é que eu faço? O senhor que é mais experiente, ele diz assim, desliga a luz. Irmão, para que eu fui desligar a luz? Eu não sei o que é que tem assembleiano, que quando desliga a luz ou falta energia, aí é que o fogo pega, irmão. Eu disse, desliga aí a luz, fulano, e desligou, aleluia. Aí Jesus batizou mais ainda no desligar das luzes. Oh, irmãos, isso foi para 11 horas da noite, aleluia. Até que eu fui levantando um assim, está bom, meu filho, está bom, se levante, depois Jesus lhe batiza, se levante. Aí se levantava, e aí acabou o culto nessa hora. Semana que vem, pastor Rinaldo Borges diz a mim, Lorival, a área 10 está escalada para o templo central, culto de doutrina, e eu quero um ônibus de cada igreja. Misericórdia, Jesus. Eu disse, a gente leva, pastor, um ônibus daqui. E aí eu disse lá, na oração da mocidade, quem quer conhecer o nosso pastor presidente? Eles tudo animados, a gente vai. Eu disse, mas olha, reunião aqui, tem que se comportar, gente. Vocês estão gritando demais. Estão falando língua muito alto. Vocês não podem ser assim. Olha, lá no Templo Central, me prometam que vocês vão se comportar. Não, a gente se comporta, pastor. A gente vai tranquilo, se comporta. Irmão, na ida, dentro do ônibus, Jesus batizou um com o Espírito Santo. Uma gritaria na viagem toda. Eu chamei o dirigente, eu disse, meu filho, não vai dar certo isso. Tenha calma, irmão Lorival. Pela hora que a gente está chegando, a gente vai sentar lá na galeria, lá no final. Se esse menino começar a gritar, a gente controla lá, vai dar certo. E afinal de contas, culto de doutrina é culto de ensino. Quem é que forma? É o Coral Filadélfia, é a banda. Então não vai ter uma razão para estar assim, falando em línguas, gritando como ele. Tá bem, tomara que Ivonaldo não cante.
Vamos torcer para ele não estar hoje. Está bem, vamos orar. Irmãos, quando a gente chega, a recepcionista diz: "Não, o lugar de vocês já está reservado." Irmão, na frente do púlpito ficamos. Na frente. Os primeiros bancos. Eu trabalhava no gabinete nessa época. Eu disse: "Jesus, tenha misericórdia da minha reputação, Senhor." Como é que vai ser aqui hoje? Mas estavam controlados, olhando o templo. Eu digo: "Olha, estão aí distraídos, olhando o templo e dizendo coisa linda, rapaz, o templo é muito bonito." Aí o pastor disse: "Vamos ouvir o coral Filadélfia." Irmão, eu nunca vi o fogo cair no coral Filadélfia cantando como foi naquela noite. Bastou o coral Filadélfia começar a cantar. Esses meninos começaram, irmão, e era como uma onda que vinha sobre eles, e eles começavam a falando em língua e davam os braços assim um com o outro. Eu botei a mão no rosto, pelo amor de Jesus Cristo, meu Deus. Vai lá, dirigente. O dirigente: "Calma, gente, calma." Os pastores do público dizendo: "Quem é esse povo?" Eu de lá botei a mão assim, irmãos, e fiquei lendo o lábio. Eu acho que foi o pastor Júnior, porque o pastor Ailton sempre perguntava assim do lado, pastor Júnior, vice-presidente, e eu vi alguém dizendo assim: "É a igreja de Lorival." Irmãos, aleluia. No outro dia, o apelido de Ceasa 2, ou do Caminho do Céu, ficou Rua Azusa. Estou escalado para onde? Para a Rua Azusa. Onde é isso? Aleluia. É lá perto da Ceasa, é por ali. E por que esse nome? Porque Jesus está dando um sopro lá, está batizando com isso. Irmão, vinha gente de outra congregação para Jesus batizar lá. Oh glória, aleluia. Quando Deus quer fazer, não tem quem segure o Espírito Santo de Deus. Eu quero declarar nesta noite que igrejas pequenas aqui em Caruaru, pastor, receberão um avivamento do Espírito Santo e vai ficar notório. Argasai, ele que amai, o vassurrebedecamai. Oh, aleluia. Oh, você que é de igreja pequena, te prepara. O Espírito Santo vai entrar lá, vai salvar feiticeiro, vai salvar viciado, vai salvar prostituta, vai vestir como mulher de Deus, vai batizar e vai usar para atrair outros. Porque as portas do inferno não prevalecem, não prevalece, não prevalece, não prevalece quando a igreja está ativa. Aleluia! 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 Oh glória, 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 oh glória. Eu quero declarar que hoje a pedrinha pequena vai chegar lá.